Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo sobre as ideias humanistas secular. E hoje nesse vídeo quero falar a respeito do humanismo no sentido porque é vários sentidos do humanismo, né? E não tem assim uma definição precisa do humanismo. Uns acreditam e falam que o humanismo, quando fala aquele ali é humanista, ou seja, é uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa que tem empatia, que pratica o bem, que é altruísta. Essas são qualidades que as pessoas atribuem a humanista, que é no sentido de bondade, e não no sentido de maldade. Mas existe esse lado e tem outro lado do significado do humanismo. O que eu entendo de humanismo, que é a valorização do ser humano. Isso eu tenho enfatizado nos meus vídeos que tenho feito, que o humanismo é a valorização do ser humano. E o humanismo é um antropocentrismo, ou seja, a centralização do humano em oposição ao suposto divino, Quando os humanistas, no século XIV, eles começaram a criticar os ensinamentos da igreja, porque a igreja na época ensinava uma doutrina de desvalorização do ser humano. Dizia que o ser humano, de acordo com a Bíblia, é pecador, foi concebido em pecado, em corrupção, e o ser humano, por si mesmo, nada faz de bom. Que a natureza humana, ela é corrupta e tende só para o mal, Então, o ser humano é ruim, ele não é bom por natureza, ele é ruim. Assim, ensinava os padres da igreja na época, baseado no ensinamento de Paulo e de Agostinho. Paulo dizia na sua epístola que não há um justo sequer, Lá na carta aos Romanos ele diz, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. E ele cita uma passagem das Escrituras hebraicas, E diz que todo homem é corrupto, é corrompido pela mácula do pecado de Adão. E por si mesmo o homem só tende para o que é mal. E que todas as obras do homem que é feita por si mesmo está corrupta.
porque foi feito pela natureza humana, que é caída, que é corrompida, então as ações do homem não servem para Deus, para o Deus de Paulo. Então, baseado nessa doutrina de Paulo e de Agostinho, que o homem é corrupto, que é impotente, que por si mesmo nada pode fazer, os padres da igreja também, na Idade Média, se empregavam. E se o homem achasse que ele, o ser humano achasse que ele era capaz, que ele não era corrupto, que ele também tinha capacidade de fazer o bem, aí ele era considerado como um orgulhoso, um herege, um orgulhoso, porque ele estava se gabando, né? Se exaltando, achando que ele era alguma coisa. E para os teólogos da época, para os padres da época, para a igreja, este homem era um pecador, era um blasfêmio. E aí, quando os humanistas começam a pregar que o mundo não é tão ruim assim como a igreja ensina e que nós temos que concordar com o que acontece de mal, o conformismo, temos que nos conformar com as situações se nascemos pobres, é porque Deus quis. Se nascemos no sentido feio, é porque Deus quis. Se nasce com deficiência, é porque Deus quis. Então a pessoa tinha que se conformar com isso e não pensava num progresso de melhorar, de procurar melhora. Os pensadores da época se revoltaram contra essas ideias e disseram, não, nós temos que progredir. O homem é livre e ele é capaz de mudar a situação. Ele não foi determinado a viver em determinada situação. Mesmo que ele nasceu numa família pobre, mas ele pode modificar essa situação usando a sua razão, usando o seu conhecimento para melhorar de vida, e passar a ser um rico, uma pessoa abastada, uma pessoa próspera. Ele não está obrigado, não foi determinado a viver na miséria. Os teólogos, os pensadores da época discordaram do determinismo e dessa doutrina que diz que temos que nos conformar. Deus quis assim, assim seremos. E se você não se conformar, você está sendo um rebelde. Não pode ser assim. Então, os primeiros pensadores humanistas, eles começaram a se opor ao ensinamento da igreja, a doutrina da igreja católica romana, o ensinamento da igreja católica romana. Ele passou a questionar as doutrinas sobre Deus, sobre o ser humano, a natureza do ser humano e muitas outras coisas sobre a questão do universo, a questão do sistema solar, a questão planetária. E aí começou a jogar por terra os ensinamentos da igreja, que se baseava na Bíblia. E foi mostrando que havia um total erro, né? Um total engano a respeito de todas essas coisas aí. E aí é que surge o humanismo com a ideia antropocêntrica.
centralizando agora o homem, o ser humano. Que o ser humano não é um meio, ele é o fim. Que todos os meios têm que ser utilizados visando não Deus, como era, mas sim o ser humano, o que é melhor para o ser humano e não para Deus. Não é o que é melhor para Deus, não é o que agrada a Deus, mas sim o que agrada ao ser humano. Isso que é humanismo, é a centralização do ser humano. É o homem no centro. Tira-se Deus, coloca-se o homem. Seja feita a vontade do homem, do ser humano, e não de Deus. E esse é meu foco. Estou focado, minha doutrina, meu ensinamento é isso aí. Tira-se Deus. Como ateu que sou, que não acredita em Deus ou deuses, então eu valorizo o ser humano. Valorizo o ser humano. E busco as soluções dos meus problemas, não nos deuses, não no sobrenatural, mas sim no ser humano. A salvação do ser humano não está fora dele, está nele mesmo. A salvação do ser humano é inerente, não transcendente, não está fora dele, está nele mesmo. Então, tudo o que você necessitar não está fora de você, não está nos deuses, não está na metafísica, está na física, está no próprio ser humano. Então, pessoas ajudam pessoas. Grave bem isso, pessoas ajudam pessoas. E se você tem um problema para resolver, você está doente, você está com um problema financeiro, não vai orar, porque isso é perca de tempo. A religião ensina a orar, buscar Deus, fazer uma campanha de oração. Como quando eu fazia parte do cristianismo, eu ia fazer uma campanha de oração para Deus abrir a porta de um emprego, para melhorar a minha vida financeira, buscar saúde, essas coisas, a solução do problema, a libertação de um parente. Mas hoje eu enxergo as coisas de maneiras diferentes da maneira que eu pensava. Hoje vejo, através da doutrina, dos ensinamentos humanistas, que nós temos que buscar as soluções dos problemas em nós mesmos, nós usarmos a razão e procurar outro ser humano. Se você está doente, procura a medicina. Se você está com um problema financeiro, está devendo, conversa com o banco e vai negociar com o banco. Se está num trabalho que não está lhe rendendo, lute para procurar outro melhor, para melhorar a sua situação financeira. Se você é uma pessoa que é encostado, quer dormir tarde, acordar tarde, você nunca vai prosperar. Porque você perde o tempo. E o tempo é precioso. Nós temos que remir o tempo, né? Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo e valorizar o tempo, utilizar o tempo e ser criativo durante esse tempo para sermos bem-sucedidos. E não ficar esperando descer, como os teológicos fazem, fica esperando Deus dar. E eles não correm atrás. Não correm atrás. Nós, humanistas, nós valorizamos essa vida, porque acreditamos que essa vida é a única. Nós não acreditamos em céu. E por isso corremos atrás. Aqueles que acreditam em céu, eles ficam estacionados. Eles não buscam o progresso. Eles não buscam o progresso, porque eles acreditam numa vida do futuro, no céu, e eles desprezam essa vida aqui, deixa de lutar, deixa de estudar, deixa de trabalhar, porque ele almeja a outra vida, e valoriza a outra vida, e essa não.
Então, é os pensamentos teológicos que nós somos oposição. O humanismo é antropocêntrico, homem-centro, oposição, uma antinomia, uma oposição às ideias, às normas cristãs, teológicas, que não levam o homem a prosperar, mas sim a ficar estagnado, O humanismo, ele não é estático, ele é dinâmico, ele é ativo. O humanista, ele é ativo, não é estático, ele é dinâmico. Então aí, o humanismo, numa síntese, é a valorização do ser humano, é o homem no centro, é o homem confiando na sua capacidade, usando a sua razão, é usando os métodos da ciência, procurando viver uma vida de responsabilidade, vivendo no seu caminho, sem violar, interferir no caminho do outro. Viva na sua órbita, viva no seu caminho e seja feliz. Aqui e agora. Isso é o humanismo secular. A valorização do ser humano, o homem no centro, uma oposição ao teocentrismo, a Deus no centro. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. E pratique essa filosofia, porque a gente não pode só ficar na teoria. O humanismo é prático, não é teórico, é prático. É a ciência prática, é o conhecimento prático para se dar bem e ser feliz aqui e agora. É isso aí.